Boa tarde, cooperado e cooperada da Cooperativa Vale do Rio Doce. É sempre um grande prazer estar falando com vocês. Meu nome é Felipe Bernardes, da Nexus Agroambiente, e trago para vocês hoje a previsão de hoje, dia 22 de abril de 2022, até a próxima sexta, dia 29 de abril de 2022. Pessoal, vamos iniciar então a nossa previsão falando do panorama do clima regional, tá? Lembrando que na semana passada a gente trouxe um indicativo de chuva, né, restrito ali no último final de semana, algo que ficou comprovado, né, a chuva que ocorreu no último fim de semana, apesar de ter sido pontual, né, choveu mais em alguns locais, outros menos e alguns até não choveram, mas, né, indicando que a nossa previsão ela tem acertado bem o que a gente tem, né, observado, trazido para vocês, tem se confirmado na prática. E diferentemente da última semana, para a próxima semana, né, entre então hoje, dia 22, até o dia 29, o que a gente vem observando é praticamente a ausência ou a quase nenhuma chuva observada na região. Então as temperaturas elas vão ficar mais altas, né, nos próximos dias, na casa aí dos 33, 34 graus, diferentemente do que foi na nossa última conversa, no último final de semana. Isso será então a tônica dos próximos dias. No início da manhã por volta dos 20, 21 graus e durante a tarde uma temperatura máxima aí na casa dos 33 e 34 graus. Existe uma pequena expectativa de chuva na segunda-feira, mas ela, né, é uma expectativa bem remota, podendo essa chuva ocorrer pontualmente, né, em apenas alguns locais, e também uma pequena possibilidade de 0,5 milímetros na terça-feira. É muito pouco, né, pessoal? Mas, pessoal, então na medida que a gente entra agora para dentro do período seco, essa será a tônica, né? De dias mais quentes, pelo menos nesse início, né, antes da gente chegar aí para o inverno, mais de dias quentes e com ausência de chuva. Temperatura máxima na casa dos 32 e 33 graus e a mínima na casa dos 21, 22 graus aí pela manhã. Mas basicamente é o que vai estar acontecendo aí nos próximos dias em toda a região, né, em todo o entorno ali de Governador Valadares. Pequena expectativa de chuva em alguns dias, por exemplo, na segunda-feira, dia 25, na terça-feira, dia 26 e também na quinta-feira, dia 28. Porém, chuvas pontuais, isoladas e de baixa intensidade, o que provavelmente não vai colaborar de forma significativa com a quantidade de água retida ou armazenada no solo e essa água que pode ser utilizada aí para o desenvolvimento das culturas, quer seja culturas como milho ou então para o desenvolvimento das pastagens, né? Então a gente não vai ter chuva nessa próxima semana. E a temperatura sempre oscilando nessa faixa, entre os 31 e 32 graus e a mínima na casa dos 20, 21 graus. Pessoal, para a gente confirmar, vamos só observar a dinâmica da movimentação das massas de ar na região. Então a gente tem aqui Governador Valadares, né? Então só aproximando aqui. Vou dar um play aqui, só para a gente ver a movimentação nos próximos dias. Vocês podem observar que o padrão de movimentação dos ventos, né, ele não vai se alterar, né, não vai ter uma grande massa de ar proveniente do oceano, trazendo umidade para a região. Dessa forma, basicamente, nós não teremos formação de chuva. E a partir de agora, né, a tendência é essa. A gente está aí no outono, caminhando para o inverno, e na medida que a gente caminha para o inverno, a tendência é cada vez maior de redução do regime pluviométrico, ou seja, do regime das chuvas. Pode ser então que segunda-feira exista sim uma pequena possibilidade de chuva em alguns locais, mas algo não tão relevante. Agora, quando a gente passa para o total acumulado, para as próximas 12 horas, para Governador Valadares, zero de chuva, né, como vocês podem observar. Para as próximas 24 horas também. Próximos 3 dias, aí pega aqueles 0,9 milímetros de segunda-feira. Os próximos 5 dias, em torno de 2,6 milímetros. E nos próximos 3 dias, 3,9 milímetros. Ou seja, praticamente não vai haver chuva, tá bom? E na medida que a gente caminha o período de inverno, começa a surgir algumas notícias, né? Então, por exemplo, geada começando a ocorrer na região sul do país, o que significa queda de temperatura naquela região, que pode vir a acarretar também redução de temperatura aqui em Minas. Porém, essa temperatura ela começa a cair de uma forma defasada, ou seja, cai a temperatura primeiro na região sul, depois essa massa de ar fria ela se desloca para a região sudeste, aí sim ela causa queda de temperatura. Porém, né, é sempre bom a gente ficar atento com a questão do sul do país, porque lá, de fato, né, a temperatura cai de forma brusca, causando geada, e aí tem uma série de
outros problemas correlacionados, né? Como, por exemplo, a perda de produtividade de algumas culturas agrícolas. E a partir da próxima semana a gente vai começar a chamar a atenção agora para esse aspecto, né, da geada, de fato causando problemas e transtornos na região sul, o que de uma forma ou de outra causa também problema para nós aqui na região sudeste, né, em relação a balanço de mercado, entre algumas questões que a gente vai começar a explorar a partir de agora. Pessoal, dessa forma a gente finaliza mais uma previsão do tempo para Governador Valadares e região. É sempre um grande prazer estar falando com vocês. Se precisarem de qualquer serviço relacionado à regularização ambiental, processo de irrigação, geoprocessamento, agricultura de precisão, conservação de solo e água e estudos ambientais, é só entrar em contato conosco no telefone 99872-8493. Um grande abraço a todos e até semana que vem.